Tá gravando? Eu nunca sei onde que eu vejo se tá gravando. Está gravando. Então, gente, a matéria dessa semana, essa semana a gente vai começar eletromagnetismo. A gente começou na frente de elétrica, no começo do cursinho, falando de eletrostática, que era o estudo das cargas elétricas paradas. Passou por eletrodinâmica, que de toda a parte de elétrica é a parte mais importante, a parte que vocês mais têm que focar, que é o estudo das cargas elétricas em movimento, dos circuitos elétricos, dos geradores, dos resistores. A parte bem importante é a parte de elétrica no total que mais cai em vestibular. E agora a gente finaliza falando de eletromagnetismo. Eletromagnetismo tem uma parte teórica que cai muito e tem uma parte de cálculo que cai pouco. Então, se vocês tiverem que escolher uma parte da matéria de eletromagnetismo para estudar, estuda a teoria. Estuda muita teoria, entende direitinho como é que a teoria funciona e só depois estuda os cálculos. Beleza? Então vamos lá, eletromagnetismo, outra coisa. Eu não gosto muito de usar slide principalmente em física. Eu acho que é muito melhor quando eu estava escrevendo para vocês. Só que como essa matéria tem muita teoria e eu vou focar mais na teoria, eu preferi fazer slide mesmo, que vai ser uma aula mais expositiva, apesar de a gente ter muita conta no final. Tudo bem? Então primeiro vamos entender o que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é justamente o estudo da relação entre as cargas elétricas. Cargas elétricas todo mundo está cansado de saber, nosso objeto de estudo desde o começo do curso, com o magnetismo. O magnetismo, os ímãs, estão lembrados? Os ímãs, dos eletroímãs, é a relação desses dois. É importante perceber também, por exemplo, as cargas elétricas é um campo de estudo muito antigo. As pessoas, desde muito antigamente, sabem que se pegar alguma coisa e esfregar no cabelo, vai ter uma carga, vai ter uma energia estática lá. Cargas elétricas vão se concentrar ali. E também sabem que ímãs atraem ferro há muito tempo. Agora, a relação entre esses dois é algo muito novo, é algo dos últimos 3 séculos, certo? Conforme a gente vai ver aqui como que surgiu esse estudo. Beleza, um pouco do histórico. Século VI, século VI, IV, século IV a.C., Tales de Mileto, vocês lembram do Tales de Mileto, da filosofia? Deve ter sido a primeira aula de filosofia de vocês. Tales de Mileto que acreditava que a água é que gerava a vida, gerava todas as outras coisas. Ele contribuiu muito para a filosofia nisso, contribuiu muito para a matemática, naquele teorema em que tem 2 retas do lado e várias cruzando, você consegue deduzir um teorema. E ele também foi a primeira pessoa a descobrir, ele foi a primeira pessoa, foi ele que descobriu que existem ímãs naturais. Ele estava andando na cidade de Magnésia, provavelmente estava segurando alguma coisa de ferro na mão para ajudar ele a caminhar, e uma hora ele bateu numa pedra e viu que grudou. E ele percebeu que existiam pedras com a propriedade de atrair ferro. Essas pedras, como estavam na cidade de Magnésia, ele deu o nome de magnetita, que o nome químico do elemento é óxido de ferro, F3O4, que essa magnetita passou a ser chamada de magnetos e depois passou a ser chamada de ímãs. Aqui tem a imagem de uma magnetita e aqui no canto tem um ímãzinho moderno, né, grudado. Então, vocês veem século IV a.C. Existem datações, cerca de 200 anos depois disso aqui, da China, que eles já tinham na China vasos que eles enchiam d'água e colocavam, faziam uma forma de flutuar nessa água um pedaço de magnetita. E esse pedaço ia girar nesse vaso de água,
para atuar como uma bússola. Então, na Grécia Antiga e na região onde é a China hoje antigamente, já tinham evidências da magnetita e dos ímãs. Algumas propriedades dos ímãs. Os ímãs têm a capacidade de atrair exclusivamente ferro e não outros metais. Se você pegar alumínio, o ímã não vai atrair, cobre não é atraído por ímã. Falando desses metais puros, às vezes tem alguma liga, que é a mistura de dois metais, que tem cobre e ferro, aí sim vai ser atraído. Mas quando é exclusivamente os metais, ela atrai exclusivamente ferro. Outra propriedade, o ímã tem a capacidade de transferir esse poder de atração magnética. Então, o ímã tem a capacidade de imantar outros ferros. Por exemplo, aqui a gente tem um ímã, já vou explicar do polo norte e do polo sul, mas pensa tudo como um ímã. Se você pegar um pedacinho de ferro, aqui eu colocar uma ferradura, e pendurar no ímã, e depois pegar uns preguinhos, você vai conseguir ligar esses preguinhos na ferradura. Não precisa ser necessariamente no ímã. Então, essa ferradura aqui, ela absorveu um pouco dessa atração magnética do ímã. Outra propriedade, atração ou repulsão dos polos de um ímã. Vocês estão lembrados da elétrica, que cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. A mesma coisa vai acontecer com os ímãs. Quando tiver um polo norte e um polo sul, vai acontecer uma atração, diferentes atraem, e quando tiver polos iguais, vai acontecer uma repulsão. Polos iguais se repelem. A mesma coisa da elétrica. Igual repele, diferente atrai. E a última propriedade é a propriedade da indivisibilidade dos polos de um ímã. O que isso quer dizer? Eu tenho um ímã aqui, polo norte, polo sul. Se eu pegar esse ímã e cortar ele no meio, não vai ficar polo sul de um lado ou polo norte de um lado. Vai surgir dois polos em cada. Vai surgir um polo norte nesse pedaço, vai continuar com o polo sul, e vai surgir um polo sul aqui e continuar o polo norte. Se eu cortar esse pequenininho de novo, vai surgir dois menores com o polo norte e com o polo sul. Mais dois menores com o polo norte e com o polo sul, e assim por diante. Todo ímã, ele vai ter dois polos, um polo norte e um polo sul, independente do tamanho, independente se ele quebrar, ele vai sempre ter os dois polos. Gente, só antes de eu continuar, só para me saber o tanto que eu tenho que ir devagar nisso, vocês já tiveram essa matéria no ensino médio ou nunca ouviram falar de eletromagnetismo? Já tiveram, não tiveram? Tiveram, mas assim, foi muito rápido, não entendeu nada. Que é uma matéria bem mais complicada. Fernanda não teve. Mas eu tô falando muito rápido, pode continuar no ritmo. Tá tranquilo? Então tá bom. A gente vai ver também que existe um campo magnético. O que é um campo magnético? Vamos lembrar do conceito de campo primeiro. Vocês lembram na elétrica que quando tinha uma carga grande, em volta dessa carga, deixa eu dar um zoom aqui. Quando tinha uma carga grande, em volta dessa carga aparecia um campo elétrico, que é esse E com a setinha. E se eu colocasse uma carga nesse campo elétrico, aparecia força elétrica. Lembram disso da elétrica? Também da dinâmica. Em volta de um corpo que tem massa, em volta da Terra, tem um campo gravitacional. Vai ter gravidade. E se você colocar um objeto que tem massa, vai aparecer uma força de atração gravitacional, a força peso. O mesmo vale para o campo magnético.
Ao redor de um ímã, você vai ter um campo magnético, que a gente representa pela letra B, e se você colocar outro ímã ou um ferro, algo que contenha ferro, vai aparecer força magnética. Vocês lembram que aqui essa carga geradora é positiva. Então, se eu colocar uma carguinha aqui, uma carguinha de prova negativa, essa força é representada conforme está aqui. Mas se minha carga fosse positiva, a minha carguinha de prova, essa força seria para cima, de repulsão. Mesma coisa vale para se essa bolinha verde aqui for outro ímã. Para essa força magnética aqui ser de atração, aqui embaixo tem que ser um polo sul. Se for um polo norte, essa força magnética estaria para cima. Ok? Entendeu o campo magnético? Então, um ímã vai gerar em torno dele um campo magnético. Que, quando nesse campo colocado outro ímã ou algo de metal, aparecerá uma força. Como que a gente representava o campo elétrico? Era com as linhas de campo, as linhas de força. A mesma coisa vai existir pro ímã, para representar esse campo. Essas linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Eu estou confundindo com a elétrica que saía do positivo e entra no negativo. No eletromagnetismo é diferente. Sai do polo norte, a linha. Essas linhas chamam linhas de indução. As linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul. Elas são uma representação do campo magnético. E como todos os campos, eles são uma grandeza vetorial. Toda grandeza que é vetorial depende de módulo, depende de direção e depende de sentido. E aqui vai ser igualzinho o campo elétrico. Conforme maior a quantidade de linhas, maior vai ser o módulo. Então, por exemplo, aqui onde está o apontador, vai ter um módulo muito maior do que aqui. Porque a densidade de linhas, a quantidade de linhas naquele espaço é muito maior. E a direção e o sentido? A direção do vetor vai ser sempre tangente à linha de campo e ela vai sempre apontar no sentido da linha de campo. Então, deixa eu desenhar uns dois aqui. Espera. Cadê? Aí, caneta. Nesse ponto aqui, o vetor vai estar tangente e está assim o sentido. Então, para cá. Então, aqui vai ter, por exemplo, um B1. Nesse ponto aqui, tangente na direção, no sentido da linha de campo. B2. Beleza? Aqui eu coloquei alguns para representar. Então aqui, sempre tangente à linha de indução, no mesmo sentido. Tangente à linha de indução, no mesmo sentido. Tangente à linha de indução, no mesmo sentido. Vocês entenderam? Só que o vestibular gosta muito de perguntar o que acontece quando você coloca uma bússola num espaço que atua um campo magnético. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso B1. O que acontece, ao invés dele me perguntar o vetor, ele me perguntar o que acontece com uma bússola se eu colocar ela no mesmo ponto. Vocês vão decorar a bússola, geralmente o que está pintado de vermelho é o norte, e o polo norte vai sempre apontar para a ponta da seta. A ponta da seta do vetor é o polo norte da bússola. Então, sempre onde tem uma bússola, a ponta da seta corresponde ao polo norte. E se tiver desenhado no exercício
na bússola, na agulha da bússola, uma parte vermelha e uma branca, uma parte vermelha e uma azul, uma parte escura, outra clara, sempre a parte que tiver destacada é o polo norte. Então, nesse caso, o polo norte aqui nosso é o que está de vermelho, fiz correspondente ao ímã. Nesse caso, sempre na ponta da seta. Nessa outra bússola, o polo norte sempre aponta na mesma direção e sentido do vetor. No B2, a bússola sempre aponta na mesma direção e sentido do vetor. Na bússola sempre aponta na mesma direção e sentido do vetor. Vocês já entenderam. Beleza? Essa parte de bússola em campo magnético, não é que ela cai muito, ela despenca. Aprende a fazer isso aqui direitinho, tem exercício para vocês fazerem isso, se eu não me engano. Ela é bem importante. Isso daqui é só uma representação para vocês verem se a linha de indução fosse toda representada por bússolas. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar um pouco. Tá? No caso dessa bússola aqui, esse gordinho aqui, esse mais arredondado, é o polo norte. E essa canto de flecha, ponta de flecha aqui, para polo sul. Então sempre aponta no mesmo sentido do que estaria o vetor. Aqui mesma coisa. A ponta da seta é o polo norte, a bundinha da seta é o polo sul. Dá também, conforme tinha um campo elétrico uniforme, para ter um campo magnético uniforme. Uma das formas disso é usar aqueles ímãs em U, que neles um lado vai ser completamente polo norte e o outro lado vai ser completamente polo sul. Então, entre esses dois lados vai existir um campo magnético uniforme. Lembrando que para ser campo magnético uniforme, as linhas de indução têm que estar na mesma distância de uma da outra, e nesse espaço, em qualquer ponto que você for colocar um pedaço de ferro ou um ímã, a força magnética que vai aparecer, é a mesma. Agora uma coisa importante, o campo magnético terrestre. A Terra, como um todo, ela funciona como um grande ímã. Por que isso? Porque dentro do núcleo tem o núcleo da Terra é feito de ferro e esse núcleo gira numa velocidade maior do que a velocidade de rotação do planeta. E nesse núcleo, esses ferros, essa movimentação do ferro faz movimentar cargas elétricas e a gente vai ver daqui 2 slides que o movimento de cargas elétricas produz campo magnético. Mas já vamos chegar lá. Por enquanto, vocês guardem que a Terra como um todo funciona como um grande ímã. Então, ela produz um grande campo magnético. Aqui as linhas de indução saindo do polo norte, apontando, chegando num polo sul. O detalhe importante é que, por exemplo, quando você pega uma bússola, deixa eu desenhar de novo. Caneta. Se eu pegar uma bússola aqui no Brasil, aqui, por exemplo, a gente estaria mais ou menos aqui, essa bússola, para onde que ela iria apontar? Ela aponta para o polo norte da Terra. Certo? Só que a gente não viu aqui atrás que a bússola sempre vai apontar na mesma direção do vetor e essa mesma direção do vetor eventualmente ia chegar no polo sul. O que isso quer dizer? Que na região onde é o polo norte geográfico da Terra, lá é o polo sul magnético da Terra. É que se você for analisar a Terra como um grande ímã, aonde é o polo norte geograficamente, magneticamente vai ser o polo sul. Volta. E ao contrário também. Onde que é o polo sul
geográfico vai ser o polo norte magnético. Então lembra que é sempre trocado. Onde é polo norte geográfico, é polo sul magnético, e onde é polo norte magnético, é polo sul geográfico. É sempre ao contrário. Por isso que as bússolas apontam para o polo norte geográfico. Porque na agulha dela, na agulha da bússola, deixa eu desenhar uma agulha muito feia aqui. Na agulha da bússola, onde é o polo norte, lembra que o norte, polos opostos se atraem. O norte tem que apontar para um sul. Então, ele aponta para o polo sul magnético. E esses pontos, o polo norte geográfico e o polo sul magnético, eles não estão alinhados. Existe uma leve diferença. Essa diferença é de 11 graus, só que ela não é tão significativa assim, na hora que você estiver, por exemplo, perdido e precisar de uma bússola. E essa diferença varia conforme o tempo. Ela aumenta um pouco, diminui um pouco a cada ano, e já aconteceu algumas vezes até de inverter. Mas não é tão comum assim. Ok? Entendido isso daqui? Podemos continuar? Sim? Beleza? Aqui uma bússola apontando para o polo norte geográfico, polo sul magnético. Beleza. A teoria dessa aula, a parte teórica, acaba mais ou menos aqui. Agora começa a parte que a gente tem que fazer algumas contas. E para isso, vocês já tiveram vetores? Vocês não tiveram vetores, vocês estudaram força, estudaram campo com a gente na elétrica. Os vetores, eles sempre estavam ou na horizontal, ou na vertical, ou eles eram oblíquos, certo? Só que na parte de eletromagnetismo, isso complica mais um pouquinho. Porque esse vetor que estava, por exemplo, deixa eu voltar para o computador. Esse vetor que estava aqui, por exemplo, na horizontal, ele pode fazer essa curva e ficar posicionado como se ele estivesse saindo, no caso do exercício do papel, no caso da aula, saindo da tela. Ou ele pode virar ao contrário e se comportar como se ele estivesse entrando na tela. Então aqui está representado como se vocês estivessem vendo só a parte da frente, a seta do vetor, ou a parte de trás do vetor. E é essa comparação, a comparação de uma flecha, que eles usam para fazer essa notação. Então, quando vocês verem no exercício o desenho um pontinho ou um pontinho com um círculo em volta, é que ali ou tem uma corrente não é vetorial, mas usa essa representação, ou tem uma força, ou tem um campo que está no sentido de direção, como se estivesse saindo do papel ou saindo da tela. E aqui, quando tiver um X ou um X dentro do círculo, é como se vocês estivessem vendo só a parte de trás do vetor. Então, a corrente, a força ou o campo, nesse caso, ele está entrando na tela ou entrando no papel. Tá claro isso? Isso gera muita confusão. Quer que repete? Sim, não. Tá. Aqui tem o... Deixa eu voltar para a caneta. Imagina que esse meu vetor aqui, ele passa a ser essa flecha. Imagina o vetor como uma flecha. É uma força, é um campo, é qualquer coisa que seja vetorial. É uma flecha. Eu estou pegando essa flecha e eu estou virando ela. Até
eu estou vendo só a frente dela. Estou fazendo literalmente essa curva. Quando a flecha está desse jeito, ela não está indo na sua direção, ela não está como se fosse estivesse saindo da tela. Na tela, no caso da aula. Então, esse pontinho, quando tem representado ponto ou círculo com ponto dentro, ele representa que aquela grandeza que está representada, ele representa que aquela grandeza está representada é bom, né? Mas vocês entenderam. Ele representa que está saindo da tela. Como se eu tivesse... Vocês conseguem aumentar minha câmera? Não sei onde vocês estão vendo, se vocês estão vendo o celular. Aumentar minha câmera no lugar da apresentação? Então faz isso. Deixa eu só pegar alguma coisa para dar contraste. Isso serve. Aqui, ó. Peraí, pra cá que eu tenho que mostrar. Beleza. Nossa, isso é muito grande. Peraí. Eu tenho um marca-texto, certo? A parte azul é a parte da frente. Eu peguei esse vetor, é a parte da frente, a seta, é para onde está apontando. Então esse vetor está na horizontal para a direita, certo? Todo mundo concorda? Eu peguei esse vetor e fiz assim com ele. Virei ele para vocês. Então, vocês estão vendo a ponta dele. É como se ele estivesse aproximando. Certo? O pontinho, vocês entenderam? Ok. Voltei meu vetor, horizontal para a direita. Agora, eu vou fazer o contrário. Vocês estão vendo a parte de trás dele. A cruzinha na apresentação. É como se ele estivesse afastando. No caso da tela, pode voltar para a apresentação. No caso da tela, aqui é como se estivesse saindo da tela. Eu vou escrever um saindo muito fajuto. Saindo. E no X é como se estivesse entrando. Compreendido? Fernanda, entendeu? Ok. Isso é muito confuso. Eu, parando um pouco a parte da explicação e fazendo a crítica, isso existe porque você tem que fazer uma multiplicação de vetores, em alguns casos. A gente não vai ter que fazer aqui, mas se faz uma multiplicação de vetores e se usa cálculo integral, que é um negócio que você aprende assim, só você faz engenharia ou matemática. Então eu acho que essa matéria está posicionada errado no ensino médio. Mas assim, né, não é a gente que decide a educação do nosso país. Só temos que aprender e prestar Enem. Para talvez um dia discutir. Beleza, entendemos os vetores? Eu tinha falado para vocês que o campo magnético pode ser gerado por cargas elétricas em movimento na hora que eu tinha mostrado o slide do campo elétrico do campo magnético da Terra. Como que isso foi descoberto? Um cara chamado Oersted, não sei falar o nome, eu vou colocar o ano para vocês. Em 1820, que número horroroso. Ele estava lá, esse cara, ele estudava corrente, ele estudava circuito e bateria. Na mesma época do cara lá dos Estados Unidos que inventou a lâmpada, daquele outro Benjamin Franklin, tem um tanto de foto dele soltando pipa, ele soltava pipa e amarrava nos negócios de metal para ver se a energia ficava parada. O pessoal estudava muito formas de armazenar energia elétrica nesse ano aqui, nesse século. Então ele estava fazendo um experimento dele com bateria e um fio, e por acaso, quando ele foi fazer o experimento, tinha uma bússola perto. E ele reparou que na hora que ele
fechava essa chave, que começava a passar a corrente, a bússola mexia. Ele falou, ora, isso não está certo. Ele invertia o sentido da corrente, invertendo os polos, a bússola mexia para o outro lado. Ele falou, gente, alguma coisa está estranha. Ele foi, pesquisou mais sobre isso e apresentou isso num desses congressos científicos internacionais desse povo da elétrica. E ele foi a primeira pessoa a relacionar que corrente elétrica, vamos destrinchar um pouco mais esse corrente elétrica. Carga elétrica em movimento, não só corrente elétrica, porque corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons. Se você tiver um movimento de qualquer coisa que tenha carga elétrica, vai gerar um campo magnético. Isso levou a algumas deduções. Que as cargas elétricas em repouso produzem apenas campo elétrico e que as cargas elétricas em movimento, especialmente nosso objeto de estudo da matéria, a corrente, vão além de produzir o campo elétrico, também vão produzir o campo magnético. Ok? E esse campo magnético na corrente elétrica vai ser estudado por nós em 3 casos. Quando ele for produzido por um fio reto e longo, quando ele for produzido por uma espira e quando ele for produzido por um solenoide. Esses 2 últimos eu explico certinho o que é para vocês na hora que a gente chegar neles, mas fio reto e longo todo mundo consegue entender. Beleza? Então sempre que você tiver alguma carga elétrica e ela estiver se movendo, ela, além de gerar um campo elétrico por ser uma carga elétrica, vai gerar um campo magnético. Nesse momento que a gente teve a união da elétrica, meu Deus, da elétrica com, isso era para ser um mais, tá? Com o magnetismo, e surgiu o eletromagnetismo. Aí, a partir disso, surgiram diversos outros pesquisadores, alguns eu vou citar. Vocês vão ver que até uma galera muito famosa que começou a estudar isso, e gera tudo que a gente tem hoje, os eletroímãs, os motores elétricos. Quando eu falo motor elétrico, furadeira, ventilador, batedeira. Todo motor elétrico que produz o movimento de alguma coisa é derivado de eletromagnetismo. E também a geração de energia elétrica por hidrelétricas, energia eólica, que o movimento de alguma coisa, no caso da energia elétrica, da energia eólica, o movimento daquelas pás, ela também é derivada do magnetismo. A gente vai ver isso, a gente não, vocês vão ver isso, provavelmente com o Pedro na próxima aula, quando vocês estudarem como surge força magnética e como surge num fenômeno de indução magnética. Agora, a gente só vai estudar como que o campo elétrico é produzido. Então, para nossa aula acabar, só falta estudar o campo magnético produzido nesses 3 casos. Que eu tenho o pesar de contar para vocês que é a parte mais longa da aula. Primeiro, o campo elétrico produzido por um fio reto e longo. Eu vou voltar ao exemplo do meu marca-texto, porque aqui a gente vai precisar pensar em algumas coisas. Isso aqui no meio, que eu desenhei a seta, é o fio. É o fio reto e longo. Nesse fio está passando a corrente elétrica. São os eletrõezinhos, vários eletrõezinhos de mãos dadas, subindo. Isso daqui é um E, tá, gente? Se alguém falar que não é um E, eu vou tirar da aula. Vários eletrõezinhos subindo. Só que tem 2 formas
Você vê esse fio? Nessa primeira visão que está representado, a gente vai considerar que a gente é o observador 2. Então aqui é a visão do observador 2. E nessa outra imagem do lado é a visão do observador 1. Então o que eu fiz? Volta para minha câmera de novo. Tá o meu fio aqui, meu fio reto e longo, é meu marca-texto. Nele, ele está subindo conforme a ponta aqui do marca-texto. O que eu fiz? Quando é o caso do observador 2, você está olhando ele desse jeito. Quando eu falar que é o caso do observador 1, a gente fez isso daqui. A gente virou o fio. Deixa eu alinhar certinho. A gente virou o fio. E você está vendo a ponta dele aqui. E é como se a corrente elétrica estivesse indo para vocês. Certo? Nesse desenho aqui, ó, que é o do observador 1. Aqui no meio, eu vou fazer o pontinho que está sem. Está pintado também. Mas aqui, ó, é aquele pontinho. Deixa eu dar o zoom de novo. É aquele pontinho que a gente viu nos vetores do 3 dimensões. Então é como se a corrente elétrica estivesse saindo da tela, ela está indo na sua direção. Entenderam as duas perspectivas? Isso é o mais confuso dessa matéria. Você entender para onde estão as coisas. Ok, ok? Só o Eduardo respondeu, vou considerar que ele fala pela turma. Beleza. Fernanda não entendeu. Aumenta minha tela em vez da apresentação. Considera aqui. Deixa eu me ver aqui que fica mais fácil. Considera aqui que meu marca-texto é o fio do exercício, certo? E que a ponta azul representa que nesse fio aqui a corrente elétrica está subindo, certo? Essa é a perspectiva do observador 2. É como se tivesse desenhado como se fosse desenhado nos exercícios. Só que a gente vai pegar esse fio e vai virar ele desse jeito. A corrente elétrica agora, ela não está mais subindo igual ela estava antes. Ela está indo na sua direção. Superfície da tela. Faz sentido? Agora entendeu? Beleza. E como que fica o campo magnético produzido quando os elétrons sobem? Existe uma regra para entender isso. Eu quero que todo mundo faça comigo. Eu acredito que vocês estejam anotando a aula, né? Pega uma caneta, qualquer um lápis, qualquer coisa que vocês tenham aí por perto. A regra para vocês saberem como que está o campo magnético chama regra da mão direita. Então pega a mão direita, cuidado para não confundir com a esquerda, eu fazia isso muito quando eu estudava essa matéria. Porque quando vocês estiverem vendo força, vocês vão... Existem duas regras. A da mão direita e a da mão esquerda. No caso de campo magnético, é sempre a mão direita. O polegar vai sempre no sentido da corrente elétrica. Então, no caso do meu fio, no polegar, aqui para cima. E os demais dedos vão aonde está o campo. Então, minha corrente elétrica subindo, meu campo está assim. Assim como virei meu polegar no sentido da corrente, agora indo para vocês, e meus dedos vai ser o campo magnético. Tá vendo que meus dedos dão a volta no meu fio? O campo magnético, nesse caso, ele vai ser... Deixa eu pegar outro marca-texto. Ele vai ser
círculos em volta do fio. Ele vai ser uma região ao redor do fio e o sentido dele vai ser para um dos lados. Como assim? Volta para a apresentação agora. Volta para a apresentação. A gente vai fazer agora na apresentação. Tem o desenho. A corrente está saindo, certo? Então, o polegar, mão direita, o polegar tem que estar na sua direção. E o campo magnético, os demais dedos. Tá vendo que faz esse movimento? Sim? Não, talvez? É justamente esses círculos representados nesse desenho. Esses círculos são nossas linhas de indução. No caso da... Por que não foi a caneta? No caso aqui, então, campo elétrico. O campo magnético, desculpa, vai ter essa orientação. Esse sentido aqui, horário ou anti-horário? Anti-horário. Só que se a gente, ao invés de olhar desse jeito, olhasse com a caneta em pé, com o nosso fio em pé, o campo estaria em volta da caneta, certo? Em volta do fio. Pega o dedão no sentido da corrente com a mão direita, fazendo esse movimento. São esses círculos representados nessa figura. Aqui está a mão, como é que ela deve ficar. Beleza? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Aqui, fazendo nesse sentido anti-horário. Como que eu marco o vetor campo elétrico? Da mesma forma, é sempre tangente à linha, no mesmo sentido. Vocês entenderam? Esses dois desenhos, as duas perspectivas? Ok. Vão dificultar um pouquinho mais. Tenho aqui o mesmo fio, só que do meu fio eu coloquei um papel. Faz a mesma coisa, faz com o celular, com o computador, não sei onde vocês estão assistindo a aula. Dedão para cima, no mesmo lado da corrente elétrica. De um lado, do lado esquerdo, a corrente, quando você faz com os seus dedos, ela está saindo, está indo na sua direção. Então aqui, do lado esquerdo, deixa eu... caneta. Aqui do lado esquerdo, está saindo da tela. Do meu lado direito, é xizinho, está entrando na tela. Como que vocês fazem para ver isso? Pega a caneta de vocês, que vocês estão imaginando que é o fio, põe o dedão lá junto, no sentido da corrente. Do lado esquerdo, tá indo para vocês, seus dedos. Tá saindo. Do lado direito, seus dedos estão se afastando. Tá entrando. Então, quando vocês virem um fio nessa perspectiva no exercício, sempre de um lado do fio os vetores vão estar entrando e do outro lado os vetores vão estar saindo. Ok? Desculpa estar sendo enjoado pedindo para vocês responderem assim, slide em slide essa parte, mas essa parte é bem mais complicadinha, então eu gosto de ter certeza que todo mundo entendeu. Não podia ser tão fácil assim, né? Tinha que ter uma fórmula. Essa fórmula é B de campo magnético, é igual a μ0. O que é μ0? μ0 é a permeabilidade magnética do meio. É a idade do meio de se ter nele um campo magnético.
Da mesma forma que tinha permeabilidade elétrica nas formas de campo elétrico, só que na elétrica era um K. Nesse aqui é um μ0. O zero é o do vácuo mesmo, eu já deixo aqui. E a corrente elétrica, vocês tanto estão acostumados, que é o Izinho aqui do nosso fio. 2π normal. E o R é a distância entre o fio e o ponto que vocês querem medir. Então, tem o meu fio. Estou aqui com o meu fio. Deixa eu voltar para minha cara aqui. Tenho aqui meu fio. Eu quero saber quanto que vale o campo elétrico, o campo magnético, desculpa, a, por exemplo, 10 centímetros dele, é onde está meu dedo, eu estou segurando. Nesse ponto, 10 centímetros do fio, esse 10 centímetros é o R. E assim por diante. Se você quiser saber a 20, a 30... Lógico que vai chegar uma hora que esse campo vai ficar insignificante. Ok? Unidades. Campo magnético. Unidade de campo magnético é um T maiúsculo, significa Tesla. Ah, o mesmo cara lá dos carros, dos raios, sim, esse mesmo. Tesla, unidade de campo magnético. Corrente elétrica, 1 ampere, que vocês tanto sabem. E essa distância tem 100 metros. Fórmula tá ok? Essa fórmula é muito difícil de decorar, gente. Eu não sei nenhum macete para ensinar para vocês. E ela cai tão pouco, de verdade. Vou procurar algum macetezinho para ajudar vocês a decorarem ela. Pedir pro Pedro falar na próxima aula. Tá, beleza. Agora, campo magnético produzido por uma espira circular. O que é uma espira circular? Volta para minha câmera de novo, gente. Hoje a aula é trabalhosa. Dá para ver? Isso daqui, vocês estão conseguindo enxergar? Alguém digita aí para mim se dá para ver. Dá? Eu peguei um aramezinho aqui e dobrei muito mais ou menos. É um fio que chega, dá uma volta no círculo e sai o mesmo fio. Isso é uma espira. Certo? Bem simples assim. É um fio, faz um círculo, volta. Só uma espira assim. É fio, vale regra da mão direita. Como que a gente vai usar? Nesse caso, vamos considerar eu preciso de alguma coisa para marcar. Espera aí, vou pegar um post-it. A corrente está vindo aqui da onde está verde. Ela vem aqui, a gente tem esse papel grudado, nem dá para ver que é verde. A gente tem esse papel, dá essa volta e desce do outro lado. Então, minha corrente vem por aqui, fica aqui. Dá a volta e desce pelo lado. Então, vou seguir com o meu dedão, dedão corrente, demais dedos campo. Seguir com o meu dedo. Subiu, deu a volta. Tá vendo que meus dedos passam por dentro? Então é como se meu vetor estivesse vindo na minha direção. Vou fazer meio de lado. Não dá para vocês verem quase nada, hein? Pera aí. Subiu aqui. Passou os dedos. Então, por dentro, vai ter um sentido de corrente. No desenho da apresentação, isso vai ficar bem mais fácil. Olha aqui. Aqui tem uma espira. Vai na apresentação, gente. Tem espira, corrente num sentido. Você coloca seu dedão, no sentido da corrente, no lugar da espira. Seus dedos vão passar por dentro dela. Para onde seus dedos estão apontando é a ponta do vetor. E do outro lado é a parte de trás. Vamos fazer nesse que está sem nada, aqui para a gente dar uma praticada. Minha corrente sobe pela direita, dá uma volta no sentido anti-horário e desce. Usando a regra da mão direita aqui dentro, minha corrente, ela tá... É uma bolinha ou é uma cruzinha? Vocês me respondam.
Nesse desenho aqui, ó, eu acabei de desenhar uma seta. Dentro da espira, aqui dentro, eu quero saber se o campo magnético aqui dentro vai ser ou uma bolinha ou uma cruzinha. Deixa eu descobrir como é que apaga enquanto isso. Tá. Vamos resolver. Vamos resolver. Pega a mão. No sentido da corrente. Imagina que você está segurando numa espira imaginária na sua cabeça. Pegou a mão. Corrente está subindo pela direita, está dando a volta. Lá em cima, quando você passa a mão abraçando a espira, por dentro você fica olhando para a ponta dos seus dedos. Não é? Como se seus dedos estivessem indo em sua direção. Então aqui dentro, se seus dedos estão indo em sua direção, é como se o vetor estivesse indo para você, e se ele está indo na sua direção, você está vendo só a frente dele. E a frente dele é uma bolinha. Então aqui, o vetor do campo é representado por uma bolinha. Vamos fazer? Eduardo, deixa eu tentar fazer nesse exemplo aqui. Deixa eu dar uma forma. Aqui, ó. Tá. Fim. Fazer um esquema diferente aqui, peraí. Tá. Vocês estão conseguindo ver? Aqui está a minha espira. Do lado direito aqui, igual tá no desenho, tá subindo a corrente, certo? Então eu coloco meu dedão aqui, a corrente subiu, deu a volta por aqui. Quando tá aqui em cima, quando você abraça a espira, tá vendo que seus dedos vão em sua direção? Então é que se o vetor estiver saindo daqui e indo em sua direção. Então você indo em sua direção. Então você vê só a frente dele. Então é a bolinha. Beleza? Ai, meu Deus. Voltou. Entendeu, Eduardo? Ok. O magnético por uma espira. Beleza. Só que no lado que está saindo, nesse lado aqui que está saindo os vetores, ele lembra muito esse lado aqui do ímã que está saindo as linhas de indução, não lembra? Não é parecido? Então vocês podem fazer essa comparação. O lado da espira que está saindo vetores, ele é considerado um polo norte. Do lado esquerdo aqui, também, ele lembra muito esse lado do ímã que está chegando às linhas de indução. Então você pode considerar que esse lado que as linhas entram, que as linhas estão chegando, como um polo sul de um norte. Então se você pegar uma espira e pegar um ímã, por exemplo, deixa eu desenhar um ímã aqui. Se eu pegar uma espira, desenhar um ímã aqui, no meu polo norte. Nesse caso aqui, vai ocorrer atração entre a espira e o ímã, ou vai ocorrer repulsão? Mais uma coisa para vocês responderem. Repulsão. Por quê? Porque linha saindo com linha saindo, você considera polo norte com polo norte. Deixa eu apagar. E nisso, a gente chega no macete. Que é se vocês usarem essas letras estilizadas aqui. Esse N e esse S.
Sempre que tiver uma espira, vocês podem desenhar isso no cantinho, lá ou dentro, você desenha os dois e vê. Você desenhou o N, deu certo com o sentido da corrente, esse lado da espira se comporta como um polo norte. E como todo polo norte, o vetor campo magnético está saindo. Agora, se você desenhou um S e bateu com o sentido da corrente o S, você lembra que em todo o polo sul está chegando o vetor, os vetores estão entrando. Então, no meio da espira, vai ter um vetorzinho entrando. Então, se na hora caiu espira, vocês pensam, é regra da mão direita, mas eu estou confuso, eu não sei. Desenhe um Nzinho, desenhe um Szinho, vê qual que deu certo com o sentido da corrente. O certo é o que é. Então, se deu certo esse N diferente aqui, com o mesmo sentido da corrente elétrica, esse lado da espira se comporta como um polo norte e em todo o polo norte há vetores saindo. Se deu certo com esse S diferente, esse lado da espira se comporta como um polo sul e tem vetores entrando. Espira, estamos entendidos? Tem mais coisa, tem mais coisa. Tem aqui nossa formulazinha de espiras. Vou pegar minha caneta aqui de novo. Campo magnético no centro da espira, tá? Esse B aqui, ele calcula só para o centro. Tem como calcular o campo magnético aqui, 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 aqui? Tem, até tem. Mas é cálculo que vocês só vão precisar fazer se vocês fizerem ensino superior na área. Se vocês fizerem um curso de engenharia, um curso de física, a nível de ensino médio, vocês precisam saber calcular só no centro da espira. Esse cálculo desse campo magnético é M0, que é a mesma coisa, é a corrente I aqui, dividido por 2 errão. O que é o errão? É o raio da espira. 2 vezes errão. Não tem π nessa forma. No cálculo de espira não tem π. As unidades seguem a mesma, lembrando que campo magnético sempre em Tesla. Mais uma fórmula muito difícil de vocês decorarem que cai muito pouco. E nossa última matéria do dia é um solenoide. O que é um solenoide? Volta para minha câmera mais uma vez. Tá acabando a aula, gente. Última matéria. Dá para ver? Dá para ver? Isso é um solenoide. Isso aqui, ó. O fio chega... Nossa, difícil pra caramba de segurar. É o fio que chega por aqui, dá umas voltas, dá umas voltas, dá umas voltas, dá umas voltas, e desce aqui. Isso é um solenoide. Aí ele pode vir com os fios afastados, ou existe os solenoides, está tudo bem compacto, bem juntinho todas as voltas. Isso faz diferença. Vocês vão ver na forma, no cálculo, que faz diferença. Entenderam do solenoide? Em vez de ser uma volta da espira, ele vem dar várias voltas. O conceito do solenoide está tranquilo? Ok. No solenoide, também vale a regra da mão direita. Então vamos focar aqui, resumo que eu quero. Vou focar aqui nesse lado. Meu desenho não está muito bom, eu confesso para vocês que eu não fui muito feliz com esse desenho, mas serve porque a gente vai fazer. A corrente vem por trás, passa pela frente, dá a volta por trás de novo, passa pela frente. Vocês podem ter certeza que nos exercícios que cobrar isso daqui, vai estar bem nítido da onde, se a corrente está indo por trás, quando que é por frente, quando que é por trás. Não precisam se preocupar. Mas só para a gente treinar. Aqui já tem as linhas de campo. Mas tentem fazer aí. Você pega só a mão direita. Nesse caso aqui, nessa região, pega sua mão. Imagina que a corrente deu uma volta. Eu não consigo desenhar com zoom isso bastante.
Aqui a corrente está subindo. Nesse branco mais claro, ela está descendo. Aí no transparente lá atrás, ela está subindo de novo. Aí no mais claro aqui, ela desceu. Aí aqui atrás, ela subiu de novo. Todo mundo consegue ter esse raciocínio? Que a corrente está dando essas voltas. Vocês usam isso para determinar o campo. Vocês pegam uma dessas voltas aqui, considera que é uma espira, pega lá o polegar na direção da corrente, a corrente nesse caso, no que está na frente, está descendo. Então, minhas linhas de campo estão não aqui, né? Deixa eu apagar esse trem horrível. Minhas linhas do campo no meio estão para a direita, conforme está no desenho. Para calcular quanto que vale o campo no interior do solenoide. Campo magnético B, medido em Tesla, é igual ao N. O que é o N? É o número de voltas. Então aqui, nessa esfera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voltas. Isso aqui é um solenoide, eu falei isso por antes, que o N é igual a 8. Nesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nesse aqui de baixo, o N é igual a 13. Existem solenoides no dia a dia, que são usados em equipamentos eletrônicos. Se vocês desmontarem um liquidificador, por exemplo, vai ter um lá. É caso de 1000 voltas, de 2000 voltas, com um fio bem fininho. Não vai ser igual aqui, que é só 8, só 13. Então, o número de voltas dividido por L, o comprimento do solenoide. Então, nesse caso aqui, ó, o L seria daqui até aqui. Aqui já está representado no desenho. Vezes μ ou μ0, que é a permeabilidade magnética do meio, e vezes I. Ok? Número de voltas dividido pelo comprimento do solenoide vezes a permeabilidade magnética do meio vezes a corrente elétrica que percorre. Uma coisa que é muito importante nos exercícios é eles não falarem, por exemplo, um solenoide de comprimento 10 centímetros com 1000 voltas. É falarem, por exemplo, o solenoide tem 1000 voltas por metro. Esse 1000 voltas por metro já é o próprio N sobre L. Então, no lugar do N sobre L, você já coloca esse valor, caso o exercício dê direto. Beleza? Aqui também, está saindo linha de indução. Onde está saindo linha de indução? Que polo que é? Polo norte. Aqui está entrando linha de indução. Onde entra a linha de indução? Que polo que é? Polo. Beleza? Parou de apresentar? Ou não? Não, não parou não. Aconteceu uns negócios estranhos aqui na minha tela. Norte, sul. Vocês percebem que... Deixa eu voltar aqui. A abundância de linhas de campo numa espira, linhas de campo não, linhas de indução numa espira, é bem menor do que quando a gente compara com o solenoide. O solenoide parece bem mais. Então, no solenoide, é um campo muito maior. E esse campo do solenoide é justamente o que é utilizado para fazer os nossos eletroímãs. O eletroímã, ele funciona igual um ímã. Ele vai atrair exclusivamente ferro. Só que no caso dessas máquinas e em todos os lugares que a gente usa eletroímã, é que eu quero que ela comece a atrair ferro para pegar isso daqui, e que na hora que eu for jogar isso na máquina de reciclagem, ela pare de atrair, justamente para liberar esse ferro. Se eu usar um ímã permanente para isso, não vai acontecer. O ferro vai grudar ali e não vai soltar nunca mais. Então, no eletroímã, a vantagem é que você tem um campo magnético gerado aqui, você tem um B,
que ele é controlado. Você consegue ativar esse B, desativar esse B, no caso, ativar quando tiver corrente, desativar quando não tiver corrente, e também, quando eu aumento a corrente, eu aumento o campo. Então eu também consigo controlar a força disso daqui. Eu consigo criar um ímã ou mais forte ou mais fraco. Beleza? Então, os ímãs não passam de um solenoide. Então, o que vale para o solenoide vale para o eletroímã. Geralmente, aqui dentro, no caso do eletroímã, não é ar. Eles fazem solenoide envolvendo o fio ou no metal ou até no próprio ferro para ter uma estrutura e para ter onde grudar. Né? Não... Senão só passaria direto. Como assim só passaria direto? Vou voltar no outro desenho. Se eu solto uma bolinha de metal aqui dentro, de metal não, de ferro, vai aparecer uma força assim. E ela vai sair voando. Então, no caso do eletroímã, é importante você ter algo aqui para conceder uma estrutura para que isso justamente não aconteça. Beleza, gente? Conceitos compreendidos? Dúvidas? Arrependimentos? Ressentimentos? Tá tranquilo? O que eu tinha para vocês hoje é isso. Parece que a aula acabou cedo e realmente acabou, mas pensa um tanto de fórmula que vocês já aprenderam hoje. Certo? Então já é bastante conteúdo. Tem uma listinha de exercícios, eu vou mandar, assim que eu parar a gravação da aula, eu vou mandar no grupo para vocês fazerem. A listinha tá bem tranquila, de verdade, tem muito exercício teórico. Pega ela para fazer, faz pelo menos os teóricos, é aquela parte de imã, de norte atrai norte, sul, norte atrai ou não norte, sul, bússola. Essa parte é bem importante, de verdade. Tranquilo, gente? Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês nas quartas-feiras, à noite. Espero que vocês tenham compreendido. Parar de gravar aqui.